Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Feche mais uma vez os seus olhos, curve sua cabeça. Pai, nós estamos, nesse momento, totalmente dependentes da ação do Teu Espírito Santo, da unção do Teu Espírito, que nos fará compreender esses mistérios que estão aqui, ocultos, que somente aos Teus servos, aos Teus escolhidos é que é revelado. E creio que, por estarmos na Tua casa, estarmos nesta noite na Tua presença, somos estes servos escolhidos. Por isso, revela-te a nós nesse momento, fala aos nossos corações, ministra as nossas vidas, alimenta, Senhor, ao nosso homem interior, alimenta, como o próprio Jesus disse, do próprio Senhor Jesus, para que possamos viver, porque nos alimentamos dele, e possamos sair daqui saciados, cheios da Tua palavra, e principalmente conhecedores da Tua mente e da Tua vontade. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido aqui, não ter permitido que outras forças tivessem impedido de estarmos aqui, mas termos, pelo Teu Espírito, adquirido força para vir e estar diante de Ti, para estar ouvindo a Tua palavra nesta noite, nos alimentando, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Vamos pegar como pano de fundo para a ministração desta noite esse evento que aconteceu aqui com Jesus e a forma como ele lidava com a comunidade, com as pessoas que estavam ali. E a gente vê nesse texto uma coisa meio trágica, né? A Bíblia diz que depois que Jesus falou isso, que você acabou de ouvir, muitos dos seus discípulos, não eram pessoas comuns, eram discípulos, já não andavam com ele. E não tem como você ver uma frase dessa e não se perguntar, por que as pessoas abandonam a Jesus? O que faz uma pessoa conhecer a Jesus e abandonar a Jesus? É lógico que naquela época existiam os 3 tipos de pessoas, vamos dizer, 3 classes, né? Aquelas pessoas que rejeitaram Jesus de cara, né? Não quiseram nada com Jesus, rejeitaram, xingaram a Jesus, desprezaram a Jesus e depois mataram a Jesus. Essa era a primeira classe. Mas tinha uma classe que simpatizou-se com Jesus, andou com Jesus, ouviu a Jesus, viu os milagres e depois abandonaram a Jesus. Segunda classe. E a terceira classe era aqueles que andaram, viram e não abandonaram a Jesus. Os discípulos não abandonaram, eles ficaram com medo na hora da prisão, mas logo depois foram atrás de Jesus, Pedro e João, e foram lá, e na realidade, no fundo, ficaram sempre ali ao lado de Jesus, apesar de não ter força espiritual para vencer aquele mal que estava lá. Mas Jesus sabia o tempo todo, e Pedro nunca deixou de amar Jesus, mesmo quando o estava negando. Que coisa, né? Então, existia aquela classe de discípulos que não abandonaram a Jesus. E a gente pergunta hoje, o que faz uma pessoa conhecer a Jesus e depois abandonar a Jesus, né? E esse texto, no decorrer desse texto, a gente vai começar meio que de trás para diante, né? A gente vai
tentar entender, né? O que faz ou qual a diferença. Lógico, o primeiro grupo são aquelas pessoas que o próprio Jesus disse, que é uma forma meio dura, que Deus não o chama. Disse, é por isso que eu vos digo que se o Pai não vos chamar, ou se o Pai não vos trouxer, né, você não pode me conhecer. Versículo 65. Por isso que eu vos digo, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Não me pergunte, eu não sei qual é o critério do Pai para fazer com que uma pessoa conheça Jesus ou não. Então, é uma permissão de Deus. E tem essas pessoas, então, que se rejeitam a Jesus, rejeitam a Deus, não quer nada com Deus, se levanta contra Deus, e passam a ser inimigos de Deus, né? E geralmente são uma pedra, né, no sapato da igreja, vamos dizer assim, dos crentes, dos cristãos. E essas pessoas existem, são pessoas que, ditas ateus, ou mesmo que não são ateus, são pessoas que creem no poder do outro lado, né, e vivem em prol do inimigo, vivem em prol dessas coisas. Isso é fato. Mas a boa parte, a maioria, como Jesus mesmo deixa claro aqui, a multidão, tem multidão que segue a Jesus, que acha Jesus interessante, que crê em Deus, mas na hora de uma provação, na hora de uma situação em que ele não compreende, numa situação difícil, onde é entrado em xeque-mate a sua própria vida, essas pessoas então abandonam a Jesus. E, pelo jeito aqui, o Senhor disse, essas pessoas também não foram chamadas pelo Pai. Por isso que ele disse, é por isso que eu vos digo, né? Ele se referiu a essas pessoas. E é interessante que o Senhor, parece-me que não faz muita questão de segurar essas pessoas. Eu vejo que Jesus foi até complacente quando ele disse, olha, essas palavras que eu vos digo são espírito, daqui a pouco eu vou explicar isso, é espírito que é vida. Mesmo assim, essas pessoas disseram, não vamos andar mais com Jesus, esse é um discurso duro demais. E, queridos, hoje, nessa ministração, você vai saber quando é que uma pessoa pode, ou quais são as pessoas que podem abandonar a Jesus. Porque existem formas de conhecer Jesus. O próprio Senhor Jesus, sem explicar muito, porque ele sabia que posteriormente o Espírito Santo ia explicar isso, ele falou de uma forma, vamos dizer assim, física, disse, olha, se você não comer a minha carne, que é o começo da ministração aí, se você não comer a minha carne, não beber o meu sangue, versículo 54, né? Você não tem vida eterna. Agora, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, versículo 54, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. E ele depois, no versículo 57, disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. E o Senhor falou exatamente em termos físicos para expulsar ou para justamente afastar as pessoas que viam a Jesus apenas num termo físico. Você vai perceber até o final dessa ministração que essas formas de conhecer a Jesus faz uma diferença sobrenatural na sua vida. E se você nunca quer abandonar Jesus, presta bem atenção a esta palavra, presta bem atenção aos detalhes desta palavra, porque você pode até abandonar por vontade própria, mas você vai saber, né, que poderia não abandoná-lo se o conhecesse de uma outra forma. Então, por que o Senhor fez isso? Justamente numa situação em que ele havia transformado, ou tinha alimentado, digamos assim, uma multidão, né, com 5 pães e 2 peixes, e essa multidão ficou frenética com isso. Acharam maravilhoso, acharam isso maravilhoso, que alguém pudesse alimentar uma multidão, né, e não viu nenhuma padaria por perto lá. E essa multidão querendo comer mais, querendo comida de graça, acho que todo mundo aqui gosta de uma comidinha de graça, não gosta? Essa multidão também. E foram atrás de Jesus. Então, depois que Jesus multiplicou ali aqueles 5 pães e 2 peixes, a multidão triplicou.
a tal ponto de Jesus atravessar o barco, eles irem a pé, atravessar o lago só para encontrar com Jesus, para poder se alimentar. E chegava lá e ficava com os olhinhos ali, me dá mais pão, me dá mais comida. E quando Jesus viu aquele povo faminto por pão, ele disse, olha, se vocês querem comer, vai ter que comer a minha carne. Acho que Jesus fez exatamente o que os políticos hoje não fariam. O político gosta de multidão, Jesus não gostava, né? Jesus, quando viu aquela multidão e viu que aquela multidão tinha um interesse no que ele poderia fazer, ele disse, olha, trabalhe não pela comida que se come. Vocês estão vindo a mim por causa do pão que eu dei para vocês. Mas eu que sou o pão, você tem que se alimentar de mim. Se você comer este pão aí, você vai morrer. Vossos pais comeram o maná do deserto que descia pão do céu. E morreram, mas eu sou o pão, o único pão que traz vida eterna. Qualquer outro pão físico, até mesmo o do milagre, aquelas pessoas que comeram aquele pão viveram eternamente? Não. Até mesmo o pão do milagre que Jesus fez, até mesmo o maná. Maná era um pão sobrenatural que descia do céu, né? E as pessoas morreram. Aí Jesus disse, eu sou o único pão, superior ao maná, superior àquele que ele fez a multiplicação, superior àquele que ele fez o milagre. Eu sou o único pão que, se você comer, você viverá eternamente. E quando Jesus falou isso, quem estava olhando para Jesus com o interesse de se alimentar fisicamente, se escandalizou, porque querendo comer pão, teria que comer carne humana e beber sangue humano. E a maioria era judeu. E quando ouviram aquilo, disse, não, que isso? Esse cara está louco? Como assim? A gente veio aqui para comer pão e ele está oferecendo a carne dele. Ninguém aqui é canibal, não. Ninguém aqui é maluco, não. Esse cara pirou. Não, estava indo até bem, né? Estava indo até legal. Mas agora pirou, tadinho, né? Não, siga esse maluco, não. E já não andavam, diz o texto que eles já não andavam, Jesus passou a ser até escândalo, já não andavam com Jesus. Não só abandonaram, mas não andavam com Jesus para que nada de ruim de Jesus pegasse nele. E saíram, foram. Agora eu pergunto, por quê? Por que eles foram embora? E qual era a diferença deles, vamos dizer, para Pedro, que depois disse, para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. A resposta, querido, é amor a Jesus, não a obra ou o milagre que ele pode fazer. Essa é a resposta mais simples, e agora eu vou me aprofundar para explicar essa resposta. Se for falasse só isso, já seria o suficiente, mas eu vou explicar o que isso significa. As pessoas estavam atrás de Jesus porque ele podia fazer milagres, ele podia alimentar, ele podia resolver muitos problemas. E também outros iam por causa do espetáculo, para ver um morto ser ressuscitado, um cego enxergar, um coxo andar, ou até mesmo sobrar algum pãozinho para ele comer. Então eles não iam por Jesus, eles iam pelo que Jesus podia fazer. E todas as pessoas que vêm até Jesus pelo que Jesus pode fazer, essas pessoas um dia vão abandoná-lo. Se você, por exemplo, vem para a igreja porque você precisa de um milagre, se você vem para a igreja porque você precisa de um socorro de Deus, você pode até usar isso como start, mas aqui você o conhece. Depois que você recebe esse milagre, ou você é saciado na sua necessidade, ou você se escandaliza com alguma coisa da igreja, você logo o abandona porque você veio pelo que ele podia fazer por você. Mas quando você vem não pelo milagre, não pelo que Jesus pode fazer, mas porque você o ama, você nunca vai abandoná-lo. Porque você tem uma intimidade tão grande, e eu sei que a Manancial, inclusive uma das coisas que eu pedi ao Senhor, que no começo não houvesse, eu sei que essa igreja faz muitos milagres, acontecem milagres, né? O que Marci hoje testemunhou foi um milagre de Deus. E todo dia é um milagre, né? Alguém já disse uma frase que eu achei interessante, né? Sempre tem sarça ardendo, mas são poucos que tiram os sapatos, né? Tem milagre de Deus todo dia, mas são poucos que conseguem ver. As sarças continuam queimando, mas são poucos que têm a capacidade de ver a sarça e tirar as sandálias.
Então, por exemplo, Marci sabe que ela presenciou um milagre de Deus hoje. Um milagre que foi dito antes. E ela viu isso acontecer. Então, todo dia está tendo milagre. Deus fez milagres na minha vida hoje. Deus fez milagres na tua vida hoje. E se você viu essa sarça, glória a Deus, você tirou a sandália. Se não, você continuou calçado. Então, você não experimentou. Então, o Senhor está se revelando a cada dia para que você o conheça e você o ame. O maior interesse de Deus é que você o ame. Porque se você o amar, você vai se alimentar dele, não das coisas dele, não do pão dele, não do milagre dele, não do que ele pode fazer, mas dele. É claro isso, querido. As pessoas estavam seguindo Jesus por causa de quê? Por causa do pão, por causa do milagre. E Jesus, quando viu aquela multidão a fim de pão, o Senhor disse: ei, você tem que se alimentar, é de mim, não do meu pão. Eu imagino que seria triste, né? Uma pessoa descobrir que o seu cônjuge está casado com ele por causa do que ele pode oferecer, né? A pessoa? E enquanto você está oferecendo, está casado. No dia que você diz: a partir de agora não te dou mais nada, acabou-se o casamento. Será que Deus estaria feliz de você saber que você está com Ele, não por amor, mas por interesse no que Ele pode fazer por você? É por isso que Jesus olhou para aquela multidão e não sentiu nenhuma ligação com aquela multidão. Quando Jesus olhou aquela multidão seguindo a Ele, Jesus sabia que aquela multidão não estava seguindo a Jesus, estava seguindo os milagres de Jesus. É diferente. Por que as pessoas largam a Jesus? Porque conhecem o Jesus do milagre. Conhecem o Jesus até mesmo da salvação. Conhecem o Jesus, né, da cura. Mas não conhecem o Jesus pessoal em que você o ame. Eu louvo a Deus porque nessa igreja eu vejo que tem pessoas que amam a Jesus. E vêm para a igreja hoje não por receber um milagre, mas vêm para sentir a presença. E a presença de Deus é algo tão gostoso, é tão maravilhoso, que você vicia nessa presença. Então você, mesmo que Jesus não faça milagre nenhum, você o ama do mesmo jeito. Essas pessoas nunca abandonarão a Jesus porque o ama, não aquilo que ele pode fazer. Lógico, essas pessoas sabem que Jesus é poderoso. Se você está enfermo, você também pede, lógico. Isso não tem nenhum problema nisso. Não há nenhum problema nisso. Mas quando você bota a condição de você estar servindo a Ele, o milagre que Ele pode fazer, e se Ele não fizer, você fica triste e sai da igreja, você nunca o amou e Jesus não tinha nem tanto interesse que você ficasse. Eu estou sendo sincero, porque Ele foi sincero aqui. Entendeu? Se você, por exemplo, está aqui, não, Ele vai fazer o meu milagre vai acontecer, Jesus vai me curar. E Jesus perceber que o teu desejo de ser curado é maior do que o amor por Ele, às vezes Ele é capaz de curar logo para que tu vá embora logo. Dá logo esse milagre para ele sair, vazar daqui, porque não quer nada, ele só quer um milagre. Mas, querido, Jesus quer que você se aproxime dele porque você o ama. Mas aí que está o problema. Como é que faz para se amar Jesus? Aí você se pergunta: pastor, e agora? Você está falando isso, será que eu amo Jesus ou será que eu estou aqui por causa de outra coisa? Como é que se faz isso? Aí eu vou explicar agora em pormenores como é que se ama Jesus. Amém? Você vai aprender a amar Jesus hoje. Você vai aprender como é que se faz para amar Jesus. A primeira coisa que você tem que compreender, eu vou pegar todo como pano de fundo esse texto para que você possa compreender. Eu vou usar versículos desse texto para que você entenda e saber que se naquele dia, o que você faria? Você abandonaria ou você ficaria? Se você estivesse lá. E hoje eu vou explicar para você de forma mais clara. Todo mundo sabe que nós somos triunos, amém, queridos? Amém. Nós temos corpo, nós temos alma e nós temos espírito. Somos triunos. E, geralmente, né, quando nós nascemos, até nós identificarmos essas outras etapas da nossa vida, a gente é tremendamente carne. O nosso tema e o nosso lema é a carne. E tem algumas pessoas que vão até a velhice sem sair dessa etapa, né? Então, são pessoas que são presas aos desejos carnais. Comer, beber, dormir, etc, 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 que você sabe o que dá prazer.
ao nosso corpo físico. E tem as pessoas que vivem por causa disso. Tem pessoas que vivem para comer, amém, querido? Não come para viver, vive para comer. Ele almoça e diz: o que vai ter na janta? Né? Tem pessoas que tomam o café da manhã e dizem: o que vai ter mesmo na janta? A janta vai ser que horas? O almoço? Né? Aí ele leva a sério aquela musiquinha que aprendeu quando criança: comer, 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 comer. Tem pessoas que vivem para comer. Pensa em comida 24 horas por dia, entendeu? Aí ele não só comida, mas tudo aquilo que dá prazer. Então a pessoa vive. É interessante que Freud, mesmo sem ser cristão, ele descobriu essas 3 etapas: id, ego e superego. Né? O id é a parte física, é aquela coisa visceral. Né? Tem pessoas que, na Bíblia, é chamado de hedonista. O que é hedonista? É aquelas pessoas que, pelo prazer, faz tudo. O prazer é a legalidade de tudo. Por exemplo, se você quer, então faz. Não existe nenhuma lei que venha te impedir o desejo que você quer realizar. Por exemplo, você quer comer, mesmo que o médico diz: teu colesterol está alto, você não pode comer, mas come mesmo assim. Nem o médico consegue assustar um comilão. Se tu comer gordura, teu coração está pifando. Come do mesmo jeito. Morre, mas morre com a boca cheia de gordura, pingando gordura dos lábios, né? Então são pessoas que são guiadas pelo corpo, amém? Declaro isso. São pessoas que é guiada pelos instintos carnais. Então ele quer fazer alguma coisa, não importa as consequências, ele faz. Ele, às vezes, se ele sabe que se fizer isso, ele vai até correr risco de vida, mas ele faz. Com isso, ele vai perder muitas coisas, status, mas faz. Davi foi um desses que, na hora ali, sem pensar muita coisa, fez aquilo e aprontou, né? Amém, queridos? Então, tem as pessoas que têm o corpo como o seu próprio Deus e vivem em função do corpo. São as pessoas que estão presas na primeira etapa, corpo. Tem alguns que se desenvolvem um pouquinho mais e começam a investir na alma. O que é alma? Intelecto. E são pessoas que estudam, que descobrem coisas e têm ideias, que são os ideológicos, né, e começam a descobrir uma multidão de coisas. Tem pessoas que passam horas, às vezes não conseguem nem dormir de tanto ler livros, de tanto estudar, o seu intelecto é mais forte do que qualquer outra coisa, e começam a viver do seu intelecto, né? Eu acho que ele tem uma catarse quando está em uma palestra e fala o que sabe, né? Meu pai, de um certo modo, tinha um pouco disso. Ele gostava tanto de matemática, ele dizia: eu não sei como é que o pessoal paga para a gente dar aula de matemática, porque é tanto prazer. Ele achava interessante, mas eu dou aula de matemática. Meu pai era um grande matemático. Ele dizia assim: eu dou aula de matemática, que incrível que eles me pagam. Não é porque ele fazia aquilo com tanto prazer, ele dava aula de matemática com tanto prazer, parece que ele falava dando sabor, né? Porque ele amava tanto a matemática, que ele disse: meu Deus, eu faço uma coisa que eu amo demais e ainda me pagam um salário. Que coisa, né? É como se, por exemplo, ele teria que pagar para dar aula, porque era tanto prazer, né? Então são pessoas que são intelectuais, que são a alma. A alma é o seu intelecto, é o seu consciente. E tem filósofo que esquece até de família, esquece até de esposa, né? E vai se intelectualizar, né? Deixa a esposa ver navios e vai ler livros. Não são pessoas idílicas na parte física, são pessoas idílicas na parte espiritual, na parte da alma. Mas tem também as pessoas que se desenvolvem o espírito, nem sempre do lado de Deus. Amém, querido? São pessoas que se aprofundam no espírito e, se for, como vou falar, que é o do lado de cá, né, o lado de Deus, você se mergulha na presença do espírito. Só que para você chegar no espírito, primeiro você tem que vencer o corpo, vencer a alma, para chegar lá. Amém, querido? Quem é preso no corpo nunca vai desenvolver o espírito, porque está na fase 1. Sabe uma pessoa que é altamente preso aos prazeres do corpo? Essa pessoa nunca será espiritual, porque ele está na fase 1. E geralmente a pessoa é tão preso na parte física que às vezes não consegue desenvolver nem mesmo o intelecto, não consegue nem fazer um curso, não consegue fazer nada, porque dá preguiça de ir para a faculdade,
porque prefiro chegar em casa, assistir televisão e ficar ali comendo comida, um pratão desse tamanho na frente da televisão. Não, fazer faculdade, Deus que me livre, vou ficar na minha casa comendo meu prato de feijão. Tem pessoas que não conseguem nem estudar, porque gostam muito tanto de boia, ou de comida, e tem preguiça de estudar. Tem preguiça, então não desenvolve nem o intelecto. Mas aqueles que desenvolvem o intelecto também, às vezes ficam tão interessados nisso, que às vezes conhecem o Evangelho e transformam o Evangelho em teoria. E pregam um evangelho teórico, um evangelho da alma, um evangelho daquilo que ele estudou. Isso não quer dizer que ele sabe sobre Deus, ele conhece tudo sobre Bíblia, mas eles não têm experiência com Deus. E geralmente essas pessoas que são intelectuais, quando se convertem, ele vai fazer o quê? Estudar a Bíblia. Aí faz um curso, faz pós-graduação, doutorado em teologia, mas não sabe nada sobre Deus. Porque ele parou na alma. É claro isso, querido? Não é porque você conhece a Bíblia de capa a capa, decora livros, sabe tudo, quantos livros tem na Bíblia, quantos capítulos, quantas vírgulas tem na Bíblia, que você conhece Deus. São pessoas que são viciadas no intelecto, são tão verdadeiros teólogos. Nossa, e para debate então? E debate teológico, geralmente vai para uma faculdade teológica e dá aula, e vai igual meu pai, chega e fala babando. Tanto prazer que tem de falar da Bíblia. Mas isso não quer dizer que essa pessoa tem uma experiência com Deus, porque ele conhece uma teoria da alma, ele é uma pessoa com o seu intelecto desenvolvido, mas não tem o espírito desenvolvido. Amém, querido? E muitas vezes as pessoas, para conhecerem a Deus, têm que abrir mão até mesmo dessas estruturas religiosas que possuem. Olha, às vezes é muito mais fácil você pregar para uma pessoa que não sabe nada de teologia para aceitar Jesus do que para muitos teólogos. Eu já preguei para vários tipos de grupo, mas o grupinho difícil é pregar para teólogo, para pastor. Você fala, parece que o bicho está de plástico, sabe? Ele pensa assim, já sei tudo que o pastor vai dizer. E não percebe que no meio daquela palavra existe uma essência espiritual. Eu já tive a oportunidade de pregar para um grupo só de pastores, ou povinho difícil para se quebrantar. Pregue para teólogo, pregue para pastores, para você ver como é difícil eles se quebrantarem. Porque se acham doutores da lei, se acham conhecedores demais. E às vezes você está pregando uma palavra viva, vindo do Espírito, e eles não conseguem perceber porque estão presos com o Jesus da mente, um Jesus da Bíblia, escrita, da palavra, da letra. Vocês estão compreendendo onde estou querendo chegar? Mas tem também o Jesus do Espírito, que é o que ele quis dizer aqui depois. Deus é Espírito. Então, você só consegue amar a Jesus no Espírito. A única forma de você amar a Jesus e nunca abandonar é amá-lo no Espírito. Se você amar apenas no corpo, se você chega aqui e os teus olhos ouvem, seus olhos veem e teus ouvidos ouvem uma adoração e você só adora e não se aprofunda até o Espírito, mesmo assim você vai abandonar, porque você está apenas a nível de alma. A alma sente, a alma se encanta, a alma se emociona, a alma chora. Mas a oração verdadeira, ela só vem, e o amor verdadeiro, ela só vem do Espírito. Quando Jesus viu aquela multidão, ele viu que aquela multidão estava em qual fase? Eles queriam o quê? Comida. Aí Jesus olhou para ele e disse, olha, se vocês não comerem de mim, quer dizer, se alimentar, o que é se alimentar de Jesus? É Jesus fazer parte do seu DNA. É Jesus fazer parte da sua própria estrutura. Algumas pessoas pensam que Jesus estava falando da ceia. Querido, se você acha que você é crente porque você come aquele pãozinho que a gente dá aqui, aquilo dali é uma simbologia do que acontece no Espírito. E aquele que de mim se alimenta, ele usou a ceia para fazer uma representação, mas não quer dizer que é aquele pãozinho, amém, querido? Tem algumas religiões que acham até que na hora que você está fazendo aqui, ali vira realmente o corpo de Cristo. E não podem jogar fora depois, porque é o corpo de Cristo.
Tem algumas pessoas que dizem, meu Deus, pastor, o que você faz depois com o pão que sobra? Porque agora é o corpo de Cristo. Ele é pão e continua sendo pão. Mas é uma simbologia de aliança que você faz com Cristo no Espírito. E quando Jesus falou isso, e aquela multidão começou a dizer, aí, imagina só, Jesus estava falando do Espírito, amém, querido? Tanto é que ele explicou, leia comigo esse versículo aí. Versículo 63, o Espírito... 63, querido, quando sempre que eu pregar, pode deixar a Bíblia aberta que eu vou voltar, tá? Se uma coisa que eu uso é a palavra e o que eu estou pregando na palavra. Versículo 63, está dizendo o quê? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito. E olha que Jesus ainda deu a dica para os cabeça dura. Eu não estou falando dessa minha mochiba aqui não, ô cabeça dura. Eu estou falando do Espírito, essa palavra eu estou falando em Espírito, e você tem que se alimentar de mim no Espírito. Ele ainda tentou explicar, mas da multidão... Tem pessoas que, por nunca experimentar a Jesus, no dia que ele se escandaliza na igreja, aquele se escandalizou com essa frase, né? Mas um se escandaliza porque um irmão falou mal dele e disse que ele tinha um nariz muito grande. Aí eles não vão mais nessa igreja porque esse irmão falou mal de mim, essa igreja só tem fofoqueiro. E vai embora da igreja. Essa pessoa amava Jesus. Aí, eu vou para essa igreja porque, sei lá, não vou mais porque o pastor passou por mim e não cumprimentou. E se for depender disso, está perdido, né? Porque tem hora que eu não vejo ninguém, estou ali em oração, vou passar. Vai embora. Essa pessoa amava Jesus. Querido, no dia que você tem uma experiência com Jesus, você não larga por nada. E todas as vezes que você entra na presença dele, você esquece até de pedir pela sua enfermidade. Você esquece até de pedir pela sua carência. Porque a presença dele é tão gostosa, é tão maravilhosa, é tão real, que você se esquece até que tem problema. Porque você está lá por causa dele, por causa da presença dele, por causa da essência dele, o perfume. Você já sentiu o perfume de Jesus? Tem hora que Jesus torna-se tão presente, dá para você sentir até o hálito dele. Porque você o conhece no Espírito, você tem uma experiência não visceral da carne, não intelectual da sua mente, mas você tem uma experiência no Espírito. Agora, é lógico, para você chegar no Espírito, você vai ter que passar pela etapa 1, mortificar os feitos do corpo. 2, abrir mão de si mesmo, que é o intelecto. E 3, entrar na presença dele. Por que muitas pessoas nunca conseguem desenvolver? Porque nunca conseguem destruir os feitos do corpo. O que é feito do corpo? A parte visceral carnal. Não consegue, então, para você chegar no Espírito, é uma escadinha. Tu lembra, antigamente, né, quando Deus fez o homem como... Eu já preguei tanto com isso, tu já sabe de cor, né? Como é que Deus fez o homem? O povo de Deus abençoado. Esse pessoal que falou, não falta culto. Quando Deus formou o homem, Deus fez o homem espírito, alma e corpo. Por que Deus fez isso? Porque Deus se comunicava com o homem no jardim. Deus não tinha dificuldade nenhuma de falar com Adão. Por quê? Porque Adão, acima de tudo, era o quê? Espírito. Deus fez espírito, alma e corpo. Então, a última coisa do homem era o corpo. Adão vivia muito mais na presença de Deus do que comendo maçã. Amém, querido? Porque Deus é espírito e ele se comunicava em espírito, eu não tinha dificuldade nenhuma, porque Adão também era espírito. Então Deus se comunicava numa boa com Adão ali, sem problema nenhum. Quando o homem pecou, ele virou de cabeça para baixo. Aí ele virou corpo, alma e espírito. O espírito foi para onde? Lá para a garagem. Lá para o subsolo. E o espírito ficou quase inatingível, porque o homem, acima de tudo, passou a ser o quê? Carne. Então, qual é a primeira coisa que você, qual é o primeiro sentimento que nasce em você?
Sentimento carnal. A criança, quando nasce, ele nasce com as fases todo carnal. A fase oral, a fase não sei o quê, não vou falar sobre isso. Não, mas a criança nasce com todas essas fases. E tem pessoas que vai até a velhice e não sai dessas fases, da fase oral. A criança, tudo que ela pega, boca na boca. Por quê? Ela quer sentir, ela quer sabor, ela quer, sabe, ela sente pelos lábios, né? Ela identifica as coisas, então ela pega uma coisa, bota onde? Na boca, né? Que é chamada fase oral. Então, a criança, ela é altamente carnal, ela é carne, e como sendo carne, ela vai viver tudo em prol da carne, né? Ela quer alguma coisa, ela vai chorar, para que seja atendido os seus desejos. E velho faz do mesmo jeito, quando não quer, quando tem uma coisa e não a adquire, se o marido chega em casa e a mulher não deixou a comida pronta, é com raiva da mulher, porque a comida não está pronta. Tem pessoas que são tão dependentes da parte carnal, que quando é tirado um pequeno desejo da parte carnal, é frustrado um pequeno desejo carnal, a pessoa perde a paciência, fica brabo, fica angustiado, fica cuspindo maribondo, sabe? Porque foi frustrado uma coisa carnal. Essas pessoas, as pessoas conhecem a Jesus? Ela está na fase 1. Ela tem que, como o homem foi virado de cabeça para baixo, agora ele é corpo, alma e espírito, o espírito está lá embaixo. Então, para ele chegar lá embaixo, ele vai ter que primeiro tirar os feitos do corpo. Negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Seu intelecto. Inclusive, uma das coisas mais difíceis, inclusive Jesus, quando ele começou o ministério dele, na época dele tinha doutores da lei, tinha escriba, tinha fariseu, tinha tanta gente que conhecia a Bíblia. Ele procurou quem? Eu imagino que Jesus deve ter feito assim: quem é que não sabe nada de Deus aí? Deixa eu ver aí. Quem é que nunca nem viu, nem o Velho Testamento, não viu nada? Quem é? Tem 1, 2, esses daqui que eu vou... Porque é muito difícil, às vezes, para teólogos, ter experiência com o Espírito Santo de Deus. Porque eles amam tanto a parte intelectual da Bíblia, amam tanto o conhecimento intelectual de Deus, que param nessa etapa. Então, o seu Deus é o seu intelecto, o seu Deus é o que você sabe sobre ele. E, geralmente, pessoas que são teólogos são juízes dos outros. O pastor está pregando e o teólogo não é bem assim. Não é isso que está escrito. Não, pela construção do que foi dito, esse livro tal e aquele livro tal, não é assim. Querido, só um quebrantamento do Espírito muito grande para converter um teólogo. Porque a teologia cria o Deus da mente, o Deus da alma. E esse Deus da alma, você não consegue pular para a parte do Espírito. E eles têm o seu Deus na sua própria barriga, porque sabe tudo sobre Deus. E vai ouvir um pregador, já sei tudo que ele vai dizer, né? E tudo que o pregador diz, é por isso que pessoas que vêm lá do mundão, que vêm cheio de pecado, carregado de pecado, é muito mais fácil converter, porque ele já está lascado mesmo. Não tem nada, né? E quando você chega aqui, se expõe à presença de Deus, muitas vezes ele vai direto para o Espírito, porque sabe que dele mesmo não tem bem nenhum, a carne dele não presta, o intelecto dele não presta, e se tem algum valor, está no Espírito. Então essas pessoas conseguem. Por que Jesus pegou pessoas que não sabiam nada? E o que é pior, iletrados. Nem se eles quisessem, ele podia ler Moisés, ler a lei, porque não sabiam ler. E vocês acham que era de alguma biblioteca, estava lá? Querido, para ter um pergaminho, tem que ser muito rico naquela época. Só pessoas de alta patente eclesiástica, vamos dizer assim, tinham acesso ao Torá, ao Pentateuco. Só pessoas que tinham... Não era qualquer pessoa, mas deixa eu ler aí, Ricardo, deixa eu ler. Tinha as cópias nas sinagogas e era a pessoa escolhida para poder ler. Não era qualquer um que podia chegar lá e... deixa eu folhear aqui. E muito bem levar para casa. Então, homens pescadores, homens indoutos, homens iletrados, foi os apóstolos de Jesus. Foi os homens que Deus disse, desses daqui, um exemplo é, por exemplo, se você for construir uma casa,
Qual que você prefere? Pegar um terreno virgem que nunca construiu nada ou pegar onde tem uma casa? Que tenta destruir uma casa para tu ver. O tanto de entulho. E aquele emaranhado de ferro retorcido. Tente arrancar alicerce de casa velha. Para você ver como é complicado. Agora você pega um terreno limpinho, nunca ninguém construiu nem muro. Coisa boa. Aí você chega lá, você pode enfiar teus piracos, não vai enfiar a coisa lá e encontrar um pedaço de alicerce lá embaixo. Entendeu? É muito mais fácil você edificar num terreno que nunca foi edificado do que tentar destruir uma casa que já está pronta para depois construir a sua casa. Por isso que Jesus não queria perder tempo com alguém. Imagina só, Jesus pregando e os apóstolos. Jesus, não é isso que está na Torá, não. Jesus, o senhor está falando aí, ó, Moisés disse isso. Jesus nunca foi interpelado pelos discípulos. Sabe por quê? Porque eles não sabiam nada mesmo. Nunca tinham estudado mesmo. Então, o que Jesus falava é lei. É simples assim. Então, eu particularmente amo pregar para pessoas que estão chegando agora. Porque assim, são pessoas simples que recebem a palavra com alegria. Sabe, recebe a palavra porque aquilo ali vai curar, vai restaurar a vida dele, né? E vai direto para o espírito. Como o intelecto não tem nada, né? A parte intelectual não tem nada, nunca estudou, não teve nada, vai direto, porque por isso que pessoas simples aceitam Jesus fácil. Por quê? Não barra na alma, não barra no intelecto. Quando a pessoa tem algum estudo, tem algum conhecimento e se acha dominador de alguma ciência, às vezes aceita o evangelho, mas topa na alma, porque se acha inteligente, mais inteligente do que o pastor, mais inteligente do que eles estão dizendo, e passa e para ali na alma. E, consequentemente, não consegue penetrar no espírito. Então, querido, o que Jesus quer dizer aqui é que aquelas pessoas estavam no nível 1 e ele estava no nível 3. Eu estou dizendo, ou cabeça dura, que minha palavra é espírito, eu não estou falando do meu corpo, não. Ei, vamos embora. E o pessoal já tinha ido embora. Aí ele então olhou para Pedro e João: e vocês? Não querem ir também, não? Senhor, para onde nós vamos? Só tu tens palavra de vida eterna. Para onde nós vamos, Senhor? Só o Senhor tem a essência, só o Senhor consegue. Querido, isso tem sido a dificuldade que muitas pessoas têm de permanecer na igreja. É chegado o tempo onde as tribulações virão. E a pergunta que eu fiz no começo, você vai responder: se fosse você naquela multidão? Eu vou dizer para você o seguinte: não precisa ir para lá não, vai acontecer aqui. As perseguições virão. Vai ter momentos que você, inclusive já começou, esse tempo já existe no Brasil, onde você dizer que é um cristão, você vai comprar guerra. Guerra com classes sociais, com política até. Hoje, se você disser cristão, você automaticamente tem que tomar um lado da política hoje. Que praticamente estão confundindo até Jesus com política. E se você começa a falar que não pode isso, não pode aquilo, já sei, você é do outro lado. Não, querido, não estou falando de política, eu estou falando de Jesus. Então vai chegar um momento que para você dizer: eu sou de Jesus, eu creio em Jesus, eu creio que isso está na palavra, e que a palavra está dizendo isso, eu tenho que obedecer o que a palavra está dizendo, você vai comprar guerra com todo mundo, só por você dizer que você é cristão. E se a tua experiência foi apenas uma experiência que ainda está no nível carnal, dificilmente você vai permanecer, porque a perseguição é muito grande para vamos dizer assim, o ônus de Jesus é muito grande. Se você tem um Jesus apenas Jesus de milagres, se você vem para Jesus apenas por Jesus da benção, como diz, né? Ou Jesus da vitória. Tem igrejas que tudo é vitória, Deus vai dar vitória. Vitória em quê? Eu fico perguntando: se for no nível carnal, vitória porque ele vai te livrar da tua enfermidade, vitória porque ele vai te dar emprego, vitória porque ele vai resolver seu problema. O que é vitória para você? Vitória no dia que você conseguir vencer a sua carne, aí você é um vitorioso.
No dia que você chegar para a sua carne e dizer, agora quem manda é Jesus, não é você não. Aí é vitória. É o Deus da vitória, né? Vitória é você dominar, botar um cabresto em você mesmo e dizer, eu vou chegar no Espírito e vou passar para a fase 1, fase 2 e vou chegar na fase 3. Quando você consegue chegar em Jesus no Espírito, nunca mais o diabo bota a patinha suja dele em você. Quando você começa a adorar em Espírito, as palavras que eu estou dizendo é Espírito. Sabe quando a mulher samaritana diz, nesse monte, mulher, eu não tenho nada contra monte, eu acho uma benção. Você fala assim, pastor, nós vamos para o monte. Eu falei, glória a Deus. Deus. Corrigindo, né? Glória a Deus. Você vai para o monte, querido? Vá, mas vai orar, ótimo. Você diz, pastor, eu estou fazendo uma campanha. Todo dia eu boto meu joelho lixando lá no meu quarto, debaixo da cama. Está valendo. O próprio Senhor disse, olha, quer falar? Vai lá no seu quarto, fecha a tua porta. O importante é você orar. O importante é você entrar numa mortificação. Só o Espírito pode apagar os feitos do corpo, só pelo Espírito. E quando você entra em oração, você vai lá para o Espírito. E o que o Espírito faz? Mortificar os feitos do corpo. A oração é a única que faz com que você entre no Espírito, para que ele vá destruindo todas as estruturas, os pecados, os cacuetes, as manias, as filias. Ainda bem que quase ninguém entende o que eu estou falando. E vai matando toda aquela, sabe? Você lembra daquela pregação que eu falei que para certas coisas, somente jejum, não falta culto, senão você vai perder algumas palavras de Deus. Tem certo tipo de coisas que para você matar, não é simplesmente dizer, não vou fazer. Você não tem o poder de dizer, não vou fazer. Você não tem esse poder. Você tem que matar pelo Espírito. Somente o Espírito tem a capacidade de matar certos impulsos do seu corpo. Certo? Vamos dizer uma palavra bem feia. Certa tara. Deixa eu logo falar logo. Certas coisas do seu corpo, somente o Espírito tem o poder. Você não pode dizer assim, nunca mais vou fazer, não faço. Pois faz. E vai fazer. Porque a carne não tem poder de combater a própria carne. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, vivereis. Amém, querido? Se pelo Espírito, não é pela carne, não é você repetindo, não vou fazer, não vou. Quanto mais você repete, mais você vai fazer. Porque a carne não tem poder de dominar a própria carne. Não é porque você dizer assim, não vou mais fazer, que você vai deixar de fazer. Então você vai direto para o Espírito, você vai fazer um quebrantamento de Deus, vai passar horas no altar do Senhor, e o poder de Deus, do Espírito, vai mortificar os feitos do seu corpo. E quando você for lá, você vai conhecer quem? Jesus. Jesus está no Espírito, e o Espírito é o sobrenatural. O Espírito é a tua parte sobrenatural. E todo mundo tem que entrar no seu sobrenatural. Jesus está no sobrenatural, Deus está no sobrenatural, que é a parte do Espírito. É por isso que quando você está no Espírito, os milagres para você é a coisa mais natural do mundo. Quando você entra no Espírito, e você, por exemplo, precisa do milagre, é a coisa mais natural do mundo, porque para o Espírito o sobrenatural é natural. O sobrenatural, por exemplo, o diabo está te atingindo ou está te ameaçando de alguma coisa, você entra no Espírito e vê a providência de Deus, vê o milagre de Deus, vê as coisas sobrenaturais de Deus. Você não vai nem perder o seu sono, porque sabe que Deus vai te proteger, porque sabe que Deus vai se intervir e Deus vai fazer o teu milagre. Porque o sobrenatural passa a ser natural para quem anda no Espírito. E se você anda no Espírito, você já começa a se familiarizar com o sobrenatural. Eu sempre digo que você tem sempre que ganhar um dia antes dele acontecer.
O dia de amanhã você tem que ganhar hoje, através da sua intercessão. Senhor, livra-me do mal de amanhã, livra-me. Por exemplo, o que aconteceu com a Marcia, uma interferência que ela faz no espírito, ela entra no espírito e diz: Senhor, muda esta realidade, muda isso que vai acontecer. Muda isso. Querido, eu já vi muitos testemunhos positivos e negativos. Eu vi uma vez um rapaz que não era crente, e ele chegou para mim e disse: pastor, me explica uma coisa. Eu disse: pois não, pode falar. Eu estava em casa um dia e sonhei que meu pai sofreu um acidente e ele morria. E na semana seguinte aconteceu um acidente e meu pai morreu. Como é que eu sabia? Ele disse: porque Deus te avisou, seu cabeça dura. Deus te avisou para que você fosse lá no altar do Senhor e pedisse para que aquele fato não acontecesse. Chama-se Kairós de Deus. O Kairós de Deus é que Deus não tem passado, presente e futuro, não, que Deus tem agora. Nós que temos relógio, que temos ontem, que temos hoje e temos amanhã, Deus não tem isso. E pelo andar das suas coisas, Deus consegue ver o que vai acontecer lá na frente. E como Ele consegue ver o que vai acontecer, chega com o cochicho no seu ouvido e diz: ó, vai acontecer isso. Se tu quiser mudar, entra na minha presença, pede que eu mudo. Se não, relaxa. Deixa a coisa acontecer. Deixa a vida me levar. Zeca Pagodinho. Aí vai no Zeca Pagodinho, deixa a vida te levar. E então a coisa acontece. Aí ele disse: quer dizer então que eu poderia ter evitado que meu pai morresse? Sim, porque Deus te falou antes de acontecer. Eu tenho um exemplo que eu acho interessante de um dos autores dos meus livros prediletos, né? Ele era para não estar aqui mais. Ele era um advogado, eu contei esse exemplo já, vou contar rapidamente. Advogado famosíssimo nos Estados Unidos. Um cara assim que ganhou tanto dinheiro que esqueceu de Deus. Ele foi criado no lar evangélico, mas se desviou por causa do dinheiro, por causa da fama. Ele foi um advogado de grandes autoridades nos Estados Unidos. Ele tinha tanta grana que ele comprou o seu próprio avião, né? E como tinha que mudar, ele ia de seu aviãozinho lá. E numa dessas ocasiões, a mãe dele não, era crente da Assembleia, assembleana, e ela estava um dia orando e Deus deu uma visão do filho dela caindo com um acidente de avião, se esbagaçando no chão. E quando ela teve aquela visão, ela disse: Senhor, meu filho está desviado, e eu não quero que o Senhor leve agora. E começou a fazer uma intercessão, chorando diante do altar do Senhor: muda essa realidade, muda essa realidade. E ela entrou na presença de Deus, e Deus disse: está bem, minha serva, eu te atenderei por amor a você. E o filho estava em outro estado. No outro dia, normal, ele entrou no avião, ele viajava de avião todo dia, e quando estava em pleno ar, falhou todos os dois motores. Eram dois motores, os dois falharam. E de repente ele ficou desesperado, sem saber o que fazer, com os dois motores ali pifados, e ele veio planando e pousou em cima de uma árvore coposa, daquelas que tem umas copas enormes, né? O avião pousou em cima da árvore, a árvore balançou assim e segurou o avião, né? Ele abriu a porta, ele conseguiu abrir a porta, desceu pela árvore, né, e ligou para a mãe: mãe, você não sabe o que acabou de acontecer? Ela disse: eu sei. Como assim você sabe? Tu acabou de sofrer um acidente, só que eu intervi, pedi a Deus que você não morresse. Antes que ele explicasse para ela o que tinha acontecido, ela já sabia, porque sabia que Deus havia intervido. Vou dar um exemplo pessoal meu. Nós estávamos viajando, nós íamos viajar, e a pastora teve um sonho, o Senhor deu uma visão para ela, disse: olha, ela viu o nosso carro batendo de frente com outro carro e não sobrava ninguém, nem eu, nem ela, nem os nossos filhos. E nós estávamos de viagem. E ela então botou o joelho em chão e começou: Senhor, em nome de Jesus, nós temos um ministério, e começou a chorar, e Deus avisou 3 pessoas da igreja também, a mesma coisa, 3 pessoas que ficaram aqui na igreja, também tiveram essa mesmo sonho que a pastora teve, né? E Deus avisou que nós morreríamos nessa estrada. E ela então já sabia, acordou, fez uma intercessão e tal, e Deus confortou o coração dele. Aí a gente pegou, no outro dia a gente ia viajar, olha só. Aí amanheceu o dia, nós pegamos o carro, fomos viajar. Chegando mais ou menos lá em Barreiras da Bahia, viagem tranquila, normal, sem nenhum problema.
E a gente parou num posto para abastecer o carro, lá em Barreiras. E, como sempre, a gente abastece e desabastece no banheiro, né? Tchum, aí eu fui desabastecer né, no banheiro e, quando eu voltei, eu olhei o carro, cadê o carro? Pelo amor de Deus, oxe, será que furtaram meu carro? Aí, procurando assim, o carro, olhei, estava o carro em cima de um cavalete, aqueles que tira óleo, né? Um tubão que levanta o carro, né? Eu disse, oxe, o que meu carro está fazendo ali? Aí eu fui lá, né? Conheci o carro, cheguei lá, né? Meu filho, Ezequiel deve estar lembrado disso. Ele disse, pai, eu senti de Deus de olhar debaixo desse carro. Senti de Deus, não sei porquê. No meio de uma viagem, que resolvi botar um cavalete e subir. Aí eu cheguei debaixo do carro, olhei, querido, por causa do peso. Não era eu que estava gordinho, não, né? É porque todo mundo, a família inteira, e a gente estava trazendo muita bagagem lá do Nordeste. A gente queria trazer o Nordeste inteiro dentro do carro. E o pneu traseiro do carro fez assim, ó. Ele né? E resultado, comeu a bandagem todinha interna e estava igual uma pele de ovo. Uma pele de ovo, o pneu traseiro. Os dois pneus estava igual uma pelezinha, eu não sei como é que não tinha estourado. Por causa ele ficou assim, aí ele comeu a bandagem interna. Eu disse, meu Deus. Aí cheguei para o bombeiro lá e disse, rapaz, tem algum lugar que vende pneu aqui? Ele disse, olha, é meio difícil, era um dia de domingo, né? Mas tem aquelas borracharias lá, parece que eles revendem pneus. Querido, quando eu cheguei lá na borracharia, tinha exatamente o pneu, a mesma marca, mesmo, tudo igualzinho, e o cara ainda fez uma promoção. Eu disse, é de Deus, peguei aquele pneu, né, troquei, né, e continuei a viagem. Assim, na visão que a pastora teve, eu disse, bem, era de noite, estava chovendo muito. Um pneu estoura e a gente baixa de frente com outro carro. Ela teve a visão exatamente do que iria acontecer. Querido, quando eu saí do posto lá de Barreiras e peguei a volta, escureceu e começou a chover. Na hora eu lembrei, eu disse, olha o momento do acidente. Agora você imagina, estava uma pele de ovo. E nesse dia que eu estava vindo, nós estávamos chegando, estava começando o carnaval na Bahia. E como brasileiros não gostam de carnaval na Bahia, não tinha ninguém indo para a Bahia. Querido, tinha, na realidade, uma fila de Brasília para Bahia, um carro atrás do outro. Se eu estourasse o pneu e fosse para o outro lado, era impossível não pegar, porque tinha um carro atrás do outro. Era uma fila, praticamente, de carros vindo de Brasília, porque era o primeiro dia de carnaval na Bahia. Nós estávamos indo, e era o primeiro dia de carnaval, e os carros estavam todos vindo. Resultado, essa pelezinha de ovo ia estourar, o pneu ia estourar, eu ia para a esquerda, ia pegar um carro de frente, entendeu? E mediante a intercessão, e depois, quando cheguei aqui em Brasília, disse, pastor, outros irmãos, inclusive a Cristiane, não sei se ela está aqui. A Cristiane disse, pastor, você estava indo de viagem, eu sonhei que vocês tinham sofrido um acidente, e eu orei tanto por vocês. Eu falei, amém, chegou. Fez plim, plim na minha caixa de correio. Chegou. A oração chegou. Querido, Deus muda a sorte. Deus ama tanto você que Ele evita com que o acidente aconteça. Querido, quando eu vi aquela chuva de noite, você lembra disso, pastora? Eu botei o pé na estrada, escureceu, porque era 6 horas que eu abasteci, e começou a chover. Aí o Espírito Santo fez questão de me cochichar no ouvido. Está vendo a chuvinha aí, bonitão? Está vendo a noite? De noite, com chuva e acidente. E eu cheguei em casa tranquilo, sem nenhum problema, né? E Deus foi tão misericordioso e disse, eu vou perder um pneu novo, mas, por incrível que pareça, esse pneu não estragou. Ainda aproveitei esse pneu novo que eu recebi, porque eu pensei, ele vai ficar no lugar do outro, ele vai comer igual o outro, né? Mas não comeu. Ainda aproveitei, ainda fiquei com o pneu novo. Sabe, Deus abençoa, Deus entra. Isso que você viu com a Marci, existe, eu posso citar centenas e centenas de exemplos. Deus tem o kairós dele, e o kairós dele é a vontade que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. Então, se você sonhou com alguma coisa, entra imediatamente. Sabe por que Deus pede que você sonhe? Porque Ele confiou em você, viu? Se você que sonhou, é o primeiro intercessor. Então, se você sonhou com um parente, com um amigo, com um pastor,
Por favor. Eu sei que o Senhor já me livrou de muitas coisas pela intercessão da igreja. Intercessão. E se você... Entre em oração, querido. E comece a fazer um clamor pelo Senhor, que o Senhor muda a história. O Senhor faz com que as coisas não aconteçam. Porque Ele te ama tanto. Mas enfim, queridos. Voltando aqui para fechar a pregação. Se ama a Jesus no... É a única forma de você amar a Jesus sem interesse. Se você ama Jesus no corpo, tu quer milagre, tu quer bênção. É bênção. Eu estou falando isso só para... Né? Porque o pessoal pensa que o pastor não estudou. Então, querido, aprenda a passar por essas etapas que você um dia você vai descobrir que você vai amar Jesus mesmo que Ele não te dê nada. E você vai vir muitas vezes para a igreja sem nenhum pedido para fazer. Você só vem para encontrá-lo. E Ele vai saber. Esse me ama porque Ele me alimenta de mim. Não das minhas mãos, não dos meus milagres, não daquilo que eu posso fazer. Alimenta da minha carne. E quem de mim se alimenta, por mim viverá. E querido, se você consegue experimentar o gosto da carne de Jesus, tu nunca mais vai abandoná-lo. Pode vir perseguição, pode vir prisão, pode vir doença, que mesmo que Ele não te cure, você vai amar do mesmo jeito. Pode vir o que for na sua vida, você conhece Ele no Espírito, e o Espírito é superior à mente e é superior ao corpo. É por isso que Ele disse, as palavras que eu vos digo é Espírito, e para você me conhecer, tem que conhecer no Espírito. É por isso que muitas pessoas vêm para a igreja, passam um tempo na igreja, saem da igreja, porque conhecem Jesus a nível mental ou então carnal. Eu quero convidar você a penetrar no Espírito, amém, querido? Comece a penetrar. Qualquer oração é Espírito, amém, querido? Quando você entra num processo de oração, você começa a conhecer o Senhor no Espírito. E no Espírito Ele vai fortalecendo tanto que você vai desfazendo os feitos do corpo. Pelo Espírito, mortifica os feitos do corpo. E se você fizer isso, você começa a amá-lo. Amar de uma forma tão intensa que você fica contando as horas para estar de joelho. Você fica contando as horas para estar na igreja, para sentir a presença, o gosto dEle, a presença, a essência dEle. Sabe, quando você entra aqui, você não está pedindo nada, você não quer nada. E Jesus chega para você e diz, a minha graça te basta. Sabe, quando não basta se Jesus me amar, mas me curar, Jesus me amar, mas resolver o meu problema, não. A minha graça te basta. Sabe quando olhar para Ele já é tudo que você precisa? Sabe quando você olha para Jesus e Ele já é tudo que você tem? Você não precisa de mais nada. Lógico, se você está com alguma coisa, você vai pedir, lógico. Ele pode buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Enquanto você está aqui orando ao Senhor, adorando, o Senhor está curando a tua enfermidade, está cuidando do teu filho, está cuidando da tua família. Ele vai cuidar das tuas coisas, se você estiver primeiro adorando a Ele. E se adora a Jesus no Espírito. E somente no Espírito você consegue amá-lo. E somente no Espírito você consegue ter um amor que nunca mais você vai abandoná-lo. Então, se você quer nunca correr o risco de abandoná-lo, conheça-o no Espírito. Por isso que ele disse para aqueles cabeça dura, eu estou falando Espírito e vida. Não estou falando de carne, cabeça dura, de comer. Eu estou falando do Espírito, me alimentar no Espírito. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Aleluias. Fecha os teus olhos aí. Vamos mergulhar lá no Espírito. Eu sei que o diabo te virou de cabeça para baixo, mas você vai desvirar agora. Você vai ser primeiro Espírito hoje. Deixa Deus falar no Espírito. Deixa Deus entrar na tua alma. Lá no Espírito, lá no fundo do seu Espírito. Deixa Ele se revelar a você. As palavras que eu vos digo é Espírito. E como Ele disse para a mulher samaritana, Deus é Espírito. E importa que os adorem, o adoram em Espírito. Adorem em Espírito.
Querido, aprenda, exercita o Espírito. Exercita essa penetração no Espírito. No dia que você amar a Jesus em Espírito, você nunca mais o abandonará. Amar Jesus na carne, com interesses da carne, na primeira perseguição você o abandona. Mas amar a Jesus no Espírito, você nunca mais. Nunca mais. Quando você vê Jesus em Espírito e amá-lo em Espírito, nunca mais você vai trocar Ele por mais nada da carne, nada deste mundo. Vai até Ele agora em Espírito. O cântico ajuda, a adoração ajuda. Peça para Jesus para vê-lo. Senhor, deixa-me te ver, deixa-me te ver, deixa-me. Vai lá, Senhor, vai lá no altar. Vai lá no altar do Senhor em Espírito. A própria oração, a linguagem do Espírito, linguagem sobrenatural, é Espírito. É uma linguagem que não passa nem pela mente. O que é orar em línguas? É orar uma oração do Espírito. A mente nem sabe. A sua mente nem toma conhecimento. Então, se você sabe orar em línguas, ore em línguas. A linguagem espiritual fala direto com Deus. Nem a mente sabe. Nem a tua mente vai saber. É a linguagem do Espírito. Adore, adore, adore. Se você adora em línguas, adore em línguas. Adore em línguas. Xarabás. Fale ao Senhor, fale em Espírito. Deixa que o Espírito mortifique os feitos do corpo. Só o Espírito pode mortificar os feitos do teu corpo. Entra no altar, entra no altar, entra no altar. Santíssimo lugar. Hoje é noite de se entrar, de se pisar no Santíssimo lugar. Adore, adore, adore em espírito, adore em espírito. As palavras que eu vos digo é espírito e é vida. Jesus continua falando isso. Jesus continua dizendo isso. As palavras que eu vos digo é espírito e vida. Mulher não é em monte, é na presença. O Pai é espírito, importa que você o adore em espírito e em verdade. Quem ora no espírito, disse Paulo, ora verdadeiramente. Quem ora no espírito, ora verdadeiramente. Mesmo que a sua mente nem tome conhecimento, a sua alma nem tome conhecimento, vai direto no espírito. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te perder.
te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Vou levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Aleluia. Ele está aqui, Ele está aqui. Em espírito. Ele está aqui. E Ele desejou muito estar em espírito para que você não confundisse com a carne. Ele está tendo muito mais prazer de estar aqui em espírito do que antigamente quando estava no corpo, porque as pessoas confundiam. Ele está mais real do que naquele dia com aquela multidão. Ele está mais real aqui hoje, muito mais. E Ele está próximo, Ele está pertinho de você. Ele está coladinho em você. Faça como aquela mulher, estenda a sua mão e toque no manto dele. Toque no manto dele. Toque no manto dele. Reconheça Ele. Eu não quero
como o Senhor. Ame-o pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer, não pelo pão que Ele pode te alimentar ou pela cura que Ele pode te fazer no teu corpo. Ame-o. Se você o amar, você nunca mais vai abandoná-lo. Nunca mais. Nunca mais. Aproveita, Ele está bem forte aqui hoje. Jesus está aqui. Ele está aqui. Ele está bem presente aqui. Está aí uma excelente oportunidade de você tocar nele, de você senti-lo, de você dizer: Senhor, eu consigo te ver. Eu consigo te sentir nesse lugar. Eu consigo te notar aqui. Aproveita, diga para Ele que você o ama. Diga para Ele: Jesus, eu te amo. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Estou te esperando aqui. Eu te amo, Jesus. Fala para Ele, fala para Ele. A porta pode vir. Estou te esperando para fazer o que tens que fazer. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Meu coração não deixe o teu intelecto impedir de você chegar no Espírito. Não deixe a tua religião te impedir de você chegar no Espírito. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Não tenha pressa de sair da presença dele, querido. Não tenha pressa. Aproveita, adore-o, adore-o em espírito e em verdade. Adore-o. Mais um minutinho, mais um minutinho. Aproveita esse momento. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que
a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Aleluias. Querido, você vai descobrir que amar Jesus é a coisa maravilhosa que você pode fazer aqui nessa terra. Eu sei que um dia estaremos nos céus, frente a frente com Ele, cara a cara. Mas agora é um dos momentos que você mais tem prazer nessa terra. É quando você consegue amá-lo. Conseguir ainda vê-lo, mesmo com essa natureza que você possui ainda. Se você ainda não conseguiu, esforce-se. A palavra de Deus diz que tem que ser esforço. Esforce. Passe mais tempo orando, passe mais tempo mortificando os feitos do corpo, que você chegará lá. E nunca mais você vai abandonar. Aleluia. Algumas pessoas conseguem. Eu gostaria que todos conseguissem. Quando te encontro, sinto algo me envolver que não sei como explicar, mas sinto que é amor. Um diferente amor, um inexplicável amor que faz mover meu coração e leva-me a simplesmente te adorar, só te adorar. Minha vida é te adorar. Diante de tua glória e majestade, simplesmente te adorar, só te adorar. Meu prazer é te adorar, Jesus. Diante do teu trono há uma glória que me leva aos teus pés. Quando te encontro, sinto algo me envolver que não sei como explicar, mas sinto que é amor. Um diferente amor, um inexplicável amor
Jesus. Aleluia, obrigado, Jesus, por se manifestar de uma forma tão presente, tão pessoal aqui. Gostaria que todos tivessem essa dimensão de adoração, Senhor. Mas um dia chegaremos lá. Mas pelo menos que eu tenha colocado nesta noite, mediante a Tua palavra, uma sede naqueles que ainda não conseguem Te adorar em espírito. Sede e fome por isso. Que isso aumente a nossa fome, a nossa sede de Te adorar em espírito. A ponto, Senhor, de nunca mais queremos mais nada nessa terra a não ser Te adorar, Te bendizer, Te dar louvores e viver na Tua presença. Mas obrigado, Senhor, pelos Teus adoradores que o Senhor tem aqui nessa igreja, por aqueles que conseguem penetrar no Seu Espírito e Te adorar em espírito. Estes, eu sei, nunca Te abandonarão, porque têm uma experiência espiritual contigo. E obrigado, Jesus, porque cada vez mais o Senhor tem se manifestado a estas vidas, a estas pessoas. Leva-nos agora em paz para os nossos lares, debaixo da Tua unção, debaixo da Tua proteção, debaixo do Teu amor, debaixo da Tua autoridade. E que continuemos Te adorando em espírito e em verdade. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai, e que as consolações, que o poder, que a unção, que a autoridade, que a presença do Espírito Santo venha sobre as nossas vidas e sobre a nossa geração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Dá uma salva de palmas bem linda para Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder.